Você está segurando um tijolo. O seu celular contém 17 elementos químicos que você nunca ouviu falar. Sem eles, a tela não emite cores. O motor de vibração não funciona. A câmera não foca e o alto-falante não produz som. Sem eles, o seu celular é literalmente um tijolo de vidro e alumínio. E um único país controla 85% do fornecimento global desses elementos. Não é petróleo, não é gás, não é urânio, são as terras raras. O motor do seu carro elétrico, a pá da turbina eólica no litoral, o sistema de guiamento do míssil mais avançado do exército americano. Todos dependem de elementos que a maioria das pessoas nunca viu, nunca tocou e mal sabe que existem. Hoje você vai entender o que são, como são extraídos, por que a China domina e o que acontece se esse domínio for usado como arma. Aqui no Queremos Saber. Primeiro, precisamos desfazer o maior equívoco do nome. Terras raras não são raras. O cério, a terra rara mais abundante, existe na crosta terrestre em quantidade parecida com o cobre. O neodímio é mais comum que o ouro, a prata e a platina juntos. Então, por que raras? Porque elas nunca aparecem concentradas num único lugar. Estão dispersas em pequenas quantidades por todo o planeta, misturadas com outros minerais, em concentrações que tornam a extração extremamente difícil e cara. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos, os 15 lantanídeos da tabela periódica, mais o escândio e o ítrio. Eles têm propriedades magnéticas, ópticas e catalíticas que nenhum outro elemento possui. Você não precisa memorizar todos, mas 6 deles estão dentro de algo que você usa agora. Neodímio está no ímã do motor elétrico do seu carro. É o que permite torque gigantesco num motor pequeno. Disprósio, também nos ímãs, com função diferente. Sem ele, os ímãs perdem força quando o motor aquece. Európio e térbio são os pixels vermelho e verde da sua tela OLED. Sem eles, você teria uma tela de tons de cinza. Ítrio, nos lasers cirúrgicos e nas lâmpadas LED da sua casa. Lantânio, na lente da câmera do seu smartphone. Sem ele, as fotos teriam distorções visíveis nas bordas. Agora, olha de novo para o seu celular. Todos esses elementos estão aí dentro, em quantidades mínimas, mas absolutamente insubstituíveis. Para chegar ao seu celular, as terras raras percorrem um caminho que a indústria prefere não mostrar. A maior mina do mundo fica em Bayan Obo, na Mongólia Interior. China, uma cratera de 48 quilômetros quadrados aberta na rocha. Vista do satélite, parece uma ferida na superfície da Terra. O processo começa com a mineração da rocha. Depois vem a trituração. A rocha é moída até virar pó fino. E então começa a parte que ninguém gosta de falar: a lixiviação ácida. Para separar as terras raras dos outros minerais, usam-se ácidos agressivos, sulfúrico, nítrico, clorídrico. O processo gera rejeitos radioativos porque os minérios de terra rara frequentemente contêm tório e urânio em pequenas quantidades. Ao redor de Bayan Obo, existe um lago artificial acumulado por décadas, contendo rejeitos tóxicos e levemente radioativos. A população local tem taxas de câncer acima da média nacional. O solo ao redor não produz mais. E aqui está o ponto que explica por que a China domina. Não é que outros países não tenham terras raras. Os EUA têm. A Austrália tem. O Brasil tem. A Rússia tem. O mundo tem terras raras suficientes para séculos de produção. O problema é que ninguém quer arcar com o custo real do processamento. O custo ambiental, o custo de saúde das populações próximas, o custo de décadas de investimento numa infraestrutura química complexa. A China assumiu esse custo, intencionalmente, por décadas. E esse é o próximo capítulo.
Em 1987, o líder chinês Deng Xiaoping fez uma afirmação que pareceu enigmática na época. O Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras. Ninguém entendeu completamente o que ele quis dizer. 30 anos depois, o mundo entendeu. Nos anos 1980, os Estados Unidos eram o maior produtor de terras raras do mundo. A mina de Mountain Pass, na Califórnia, abastecia boa parte da demanda global. Ao mesmo tempo, a China estava construindo silenciosamente sua própria indústria, com um plano simples e brutal: vender mais barato que qualquer concorrente. A China subsidiou suas minas, ignorou custos ambientais, pagou salários que ocidentais nunca aceitariam e derrubou o preço das terras raras a ponto de tornar qualquer concorrente inviável economicamente. Mountain Pass fechou em 2002. Minas australianas fecharam. Canadenses fecharam. Um por um, todos foram embora. Em 1985, a China produzia cerca de 30% das terras raras mundiais. Em 2010, produzia 97%. Em 2 décadas e meia, o mundo havia entregado o controle de um recurso estratégico em troca de preços mais baixos. Em setembro de 2010, um barco de pesca chinês colidiu com navios da guarda costeira japonesa nas ilhas disputadas de Senkaku. O Japão prendeu o capitão chinês. A China não mandou tanques, não mandou aviões. A China parou de exportar terras raras para o Japão. Em semanas, a indústria eletrônica japonesa entrou em pânico. O Japão liberou o capitão. E o mundo inteiro assistiu e entendeu o que Deng Xiaoping havia dito 23 anos antes. O Pentágono entendeu, a Apple entendeu, a Toyota entendeu, a Siemens entendeu. Cada empresa de tecnologia, cada fabricante de armas, cada produtor de energia renovável do mundo ocidental dependia de elementos que vinham de um único país. E esse país havia demonstrado que não tinha problema em cortar o fornecimento. Vamos parar de falar de geopolítica por um momento e falar de você. Se você tem um carro elétrico, o motor dele contém aproximadamente 2 kg de ímãs de neodímio ferro-boro, os mais potentes já criados pelo ser humano. É o que permite ao Tesla ir de 0 a 100 em 3 segundos com um motor que pesa 1/3 de um motor a combustão. Sem neodímio, esse carro não existe. Cada turbina eólica contém entre 200 e 600 kg de terras raras, principalmente neodímio e disprósio. E aqui está a ironia que poucos percebem. A transição energética verde aumenta dramaticamente a dependência de terras raras e, portanto, a dependência da China. No setor militar, o F-35, o caça mais avançado dos EUA, contém 417 kg de terras raras. O sistema de radar Aegis dos destroyers americanos usa terras raras. Os motores de mísseis guiados usam terras raras. Em 2019, o Departamento de Defesa americano classificou as terras raras como ameaça crítica à segurança nacional. Voltando para sua mesa, o fone com cancelamento de ruído tem neodímio no driver de som. A câmera do smartphone tem lantânio na lente. A tela OLED tem európio e térbio nos pixels. O motor de vibração que te avisa das mensagens tem ímã de neodímio. Você está carregando um mapa geopolítico no bolso. Cada vez que usa o celular, está usando elementos que vieram, com 85% de probabilidade, de solo chinês. Depois do episódio japonês de 2010, o mundo não ficou parado. Os Estados Unidos reabriram a mina de Mountain Pass em 2012. Fecharam de novo e reabriram novamente. Hoje opera a MP Materials, mas ainda exporta o concentrado para a China processar. Porque construir uma cadeia de processamento completa leva décadas.
e os Estados Unidos ainda não têm. A Europa está correndo. A Suécia anunciou em 2023 o maior depósito de terras raras da Europa, estimado em 1 milhão de toneladas de óxidos. A Groenlândia tem depósitos que poderiam mudar o equilíbrio global, e é por isso que Trump, em 2019 e novamente em 2025, falou em comprá-la. Não era piada. E o Brasil? O Brasil é o segundo país do mundo em reservas de terras raras, estimadas em 22 milhões de toneladas, só atrás da China. E, no entanto, o Brasil praticamente não processa terras raras. Não tem cadeia industrial, não tem refino, não tem separação de óxidos. O Brasil tem o tesouro enterrado e exporta minério bruto para ser processado por outros países. A corrida para quebrar o monopólio chinês não é sobre mineração, é sobre as 35 etapas químicas de separação e purificação que transformam minério em material tecnológico. Separar neodímio de praseodímio. Separar európio de gadolínio. Cada separação exige solventes específicos, temperaturas específicas, conhecimento acumulado por décadas. É know-how industrial. E a China passou 40 anos construindo esse know-how, enquanto o resto do mundo comprava o produto final. Existe saída para esse monopólio? Sim, mas vai levar tempo. A primeira resposta é a reciclagem. Um iPhone aposentado contém terras raras recuperáveis. Um motor elétrico no fim da vida contém ímãs de neodímio reutilizáveis. A Apple já recupera neodímio de iPhones velhos. A Urban Mining Company, startup texana, processa ímãs descartados e revende terras raras purificadas. A segunda resposta é a substituição. A Toyota está investindo em motores de indução que não precisam de neodímio. A BMW está testando motores de campo enrolado. A performance é um pouco menor, mas a dependência geopolítica também. A terceira resposta é a diversificação de fontes. A Austrália tem a Lynas, maior produtora fora da China. Os Estados Unidos estão investindo bilhões em processamento doméstico. Canadá, Cazaquistão, Índia, todos acelerando projetos. Mas nenhum deles, nem todos juntos, chega perto da capacidade chinesa hoje. A previsão mais otimista é que o mundo leve 15 a 20 anos para reduzir essa dependência para abaixo de 50%. E nesse tempo, a China não ficará parada. Ela está verticalizando, não apenas extraindo e processando, mas fabricando os produtos finais, os ímãs, os motores, os componentes que o mundo comprará. O objetivo é não ser mais fornecedora de matéria-prima, mas de tecnologia. Em 1987, Deng Xiaoping disse: "O Oriente Médio tem petróleo. A China tem terras raras." Na época, o mundo usava petróleo para tudo que importava. Hoje, o mundo está abandonando o petróleo em favor de carros elétricos, energias renováveis e tecnologia digital. E cada uma dessas transições aumenta a necessidade de terras raras. O maior paradoxo do século XXI: quanto mais o mundo tenta se libertar dos combustíveis fósseis, mais se aprofunda numa nova dependência. Trocamos o petróleo saudita pelas terras raras chinesas. Da próxima vez que você pegar o seu celular, você vai saber exatamente o que está segurando. Não é só tecnologia, é geopolítica, mineração e uma corrida global que está acontecendo agora, e que vai definir quem domina o século XXI. Se esse vídeo abriu sua cabeça, compartilha com quem usa celular, ou seja, todo mundo que você conhece. Comenta aqui embaixo: o Brasil deveria processar suas próprias terras raras, ou vender o minério e deixar para outros? Se inscreve e ativa o sino. Até o próximo vídeo.